Olá pessoal, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou o Carlos Modesto, faço parte aí do grupo da Hashload e sou um dos contribuidores ali do projeto Horse, da framework Horse, e também algumas outras ali dentro da Hashload, né? E no vídeo de hoje eu vou estar ensinando vocês aí a como criar uma imagem para o Docker e estar iniciando um container da sua aplicação, tá bom? E vocês vão entender exatamente o porquê desse título, né? Colocando o cavalo no celeiro com o Docker. Eu vou ir para o PowerPoint agora. Eu vou mostrar uma introdução a vocês aí, para vocês entenderem melhor o que é um container, o que é uma imagem, o que é o Docker, né? O que o Horse vai fazer dentro de um container, enfim, vocês vão entender aí certinho o porquê desse título e vamos lá, vamos pro PowerPoint. Primeiramente eu queria fazer aí um agradecimento especial ao Adriano Santos e toda a sua equipe por estar disponibilizando do tempo deles ali, da equipe dele ali, principalmente, para estar promovendo esse evento aí que tem só a ajudar a comunidade, inclusive de forma gratuita. E é bem, inclusive, bem-vindo aí para a comunidade, né? É um evento aí que eu tô gostando já de estar participando dele, porque para quem sabe eu gosto bastante de ajudar também a comunidade. Eu adorei aqui a iniciativa de criar o Mobile Days aí para ajudar a galera aí com alguns conhecimentos novos para ajudar nas suas aplicações do dia a dia. Vou fazer aqui uma introdução rápida ao Docker. Vou explicar ali para vocês como era mais ou menos feito antigamente, o que é um Docker, o que é o container, o que é uma imagem. Eu vou estar explicando aí certinho para vocês, para entrar certinho na cabeça de vocês o que é tudo isso que eu vou falar para vocês. Primeiramente, eu vou só ressaltar aqui de como era feito antigamente, né? O comum. Não que todo mundo seguia esse mesmo modelo, mas o mais comum e o mais correto, entre aspas, para a época seria dessa forma. No caso, era o normal a gente ter uma aplicação rodando em apenas um servidor. Para rodar ali de forma isolada e acabar que uma aplicação não atrapalhe a outra, o seu fluxo de execução, né? Então era como a gente está construindo aqui um servidor para colocar apenas uma aplicação, para ela rodar ali de forma isolada, sem interferir nas outras aplicações. Só que seguir este modelo aqui, a gente tem um grande problema, né? Principalmente com o custo, que o custo para manter isso aqui é muito alto e sem falar do tempo que a gente gasta ali para fazer um deploy de uma aplicação nova. É, Quando a gente normalmente comprava o servidor, a gente já tinha aquela mente de como vai ter uma data comemorativa, vai subir o pico de requisições no servidor, de utilização no servidor. Então a gente precisa ter hardware de sobra para atender essa demanda em uma data específica do ano, né? Só que se a gente parar para pensar, isso é muito ruim, porque vamos supor, eu tenho aqui uma aplicação X que boa parte do ano ali, ó, ela utiliza só 10% da CPU, 25% de uso só da memória RAM e 50% de uso ali do armazenamento. Boa parte do ano fica assim. Por que a gente não está utilizando aqui o restante da CPU durante esse período que ele ficou ocioso, né? A gente fica com muito hardware ocioso. Essa é uma das desvantagens de seguir este modelo. Sem falar também aqui do problema de manutenção. A gente tem um sistema operacional para cada máquina dessa. Se você precisar instalar um Windows, vai ser uma licença para cada máquina do Windows. Aí já começa a elevar o custo.
de um deploy de uma aplicação, sem falar também de rede, que a gente precisa ligar em rede. É, a gente vai ter que solicitar esse servidor e para o servidor chegar até o local demora também um tempo. Então tudo isso demanda tempo e custa muito dinheiro, né? Não é fácil nem barato manter uma estrutura desse tipo. Colocar uma aplicação apenas em um servidor ali dessa forma aqui. É claro que tem gente que coloca tudo num servidor só, né? Só que fazer isso também tem um grande problema. Se a gente coloca tudo aqui e vamos supor que essa aplicação Y aqui, feita com Delphi, ela ocupe 50 não, 90% ali da CPU, ela vai atrapalhar, impactar na performance ali do Postgres ou, sei lá, do PHP, enfim, do Nginx, do Apache. Ela impacta na performance, né? Então, não é interessante a gente colocar também tudo numa máquina só e para diminuir ali o custo e tempo, né? Não é interessante também seguir este modelo. Aí surgiram as máquinas virtuais para este modelo de infraestrutura, na qual a gente agora tinha apenas uma máquina com boas configurações. E em cima dessa máquina a gente criava outras máquinas virtuais. Então a gente tinha máquina virtual a B e a C aqui. Dentro da A gente continuava isolando a aplicação A, continuava isolando a aplicação B, continuava isolando a aplicação C. Então, ao invés de ficar com muito hardware ocioso, agora a gente tem pouco hardware ocioso, né? A gente não tem tanto hardware ocioso ali durante o ano. Só que se a gente pensar um pouquinho, a gente ainda tem um pequeno problema nessa infraestrutura, que é em relação à manutenção. Aqui ainda existe um nível alto de manutenção. Aqui no caso da aplicação A, vou ter que instalar o sistema operacional para a aplicação A, instalar a aplicação, o sistema operacional para a aplicação B, para a aplicação C, enfim. Se surgir também uma atualização de correção de nível de segurança do sistema operacional, você vai ter que sair atualizando em cada máquina o sistema operacional. Então aí que surgiu, inclusive, uma ideia aí que foi o container, né? Aqui a gente faz uma comparação rápida do container versus virtual machine. Eu vou mostrar aqui uma das principais diferenças, né? Aqui, se a gente reparar que a gente tem a parte de hardware, a gente tem o que hypervisor, e aqui a gente, em cima do hypervisor, a gente tem as máquinas virtuais. Aqui, no caso, vai ser um pouquinho diferente. A gente vai ter a infra, a gente vai ter apenas sistema operacional comum para todas as aplicações. E a gente vai ter aqui o Docker fazendo, entre aspas, ali o papel do hypervisor. Só que no caso aqui a gente não precisa instalar um sistema operacional para o API A, B, C, D, E, F. A gente não precisa instalar um sistema operacional para rodar este app de forma isolada. Então, com apenas um sistema operacional, a gente consegue rodar várias aplicações de forma isolada dentro daquele hardware, né? Então, um não vai atrapalhar muito no outro. A gente consegue limitar aqui, cada container desse aqui, a gente consegue limitar a utilização de memória RAM, enfim. A gente pode limitar o uso de CPU. Então, atingiu ali um certo nível de utilização de CPU, ele não vai utilizar mais que isso ali naquela máquina. Então, ele não vai impactar na performance das outras aplicações. Essa é uma das vantagens de ter esse modelo aqui do que aquele que eu falei anteriormente de ter tudo numa máquina só ali, num sistema operacional só, né? Qual é a vantagem aqui? A gente
não precisa perder tempo instalando vários sistemas operacionais aqui. Já na máquina virtual, não, a gente perde aquele tempinho instalando sistema operacional para cada máquina, né? Aqui não, a gente não tem isso com o container. Então, aqui a gente vai criar os containers de todas as nossas aplicações. E eu vou estar justamente ensinando aí como que a gente vai criar uma imagem para subir um container no seu Docker, tá bom? Mas, assim, qual a necessidade de fazer tudo isso? Por que a gente não seguiu aquele modelo, como eu falei, né? De botar tudo numa máquina só. E eu já falei, inclusive, até do motivo ali da gente não fazer isso. Porque se a sua aplicação começa a utilizar a CPU, vai impactar na performance das outras aplicações. E isso não é legal. Então, com o container, que a gente isola bonitinho aqui, determinando o máximo de utilização do CPU aqui para 10%, para a aplicação A, para a aplicação B, C, D. Aí na aplicação E, vamos supor que é o Nginx, a gente vai limitar ali para 20% de utilização de CPU. O Postgres a gente vai colocar 25%. Então ele não vai utilizar mais que isso. Ele não vai atrapalhar nossas outras aplicações que está rodando em cima daquele hardware. Vamos colocar o cavalo no celeiro? Agora acho que vocês vão entender um pouquinho melhor essa imagem aqui, o porquê do título. Se a gente reparar aqui, cada cavalinho está dentro de um celeiro de forma isolada. O único contato que eles têm aqui talvez é por visão, olfato, enfim. Seria mais ou menos como se fosse a comunicação entre uma aplicação e outra, mas que ela está aqui de forma isolada, né? Ela não vai impactar ali no outro cavalinho ali ao lado. Então vamos supor que cada celeiro desse aqui é um container e o cavalinho aqui seja a nossa aplicação horse. A gente pode ter várias aplicações horse rodando aqui no mesmo hardware, que no caso aqui o hardware é toda essa infraestrutura aqui. Se, vamos supor, esse cavalinho aqui pega e caga no chão, ele não vai atrapalhar o cavalinho do lado e assim diante. Então ele está isolado ali. Pronto, é isso, ele está isolado. E essa é a ideia do container. A gente conseguir isolar ali as aplicações de forma muito rápida, prática e com custo muito baixo. A gente vai fazer esse isolamento. Vamos então para o exemplo. Antes da gente continuar ali com a criação da nossa imagem da nossa aplicação, em sequência o deploy dessa nossa imagem, a gente primeiro precisa ter na máquina instalado aí o Docker, para a gente estar trabalhando aí com o Docker. Para você instalar o Docker, basta vir aqui no menu Developers, Get Starting, selecionar seu sistema operacional aqui. Pode ser Windows, ou com Mac, ou com Linux, enfim. Eu não vou baixar aqui porque eu já baixei. Já inclusive está rodando aqui, ó, ele vai estar no meu Try Icon, com o símbolo dessa baleiazinha aqui, cheio de containers em cima. E com essa mensagenzinha aqui no hint que está em execução, né? Is running. Então, o Docker já está em execução. Para conferir também, vocês podem estar rodando aqui no PowerShell o comando docker. Se responder aqui com o helper do Docker, é porque está funcionando normalmente também. E durante a instalação lá, eles vão pedir para você fazer a execução de um container que tenha uma mensagem de Hello World. Então, se durante a instalação você seguiu tudo bonitinho, vai funcionar lá perfeitamente. Lá eles vão pedir para você rodar exemplo, enfim. Aí é isso aí. Não vou
como eu falei, eu não vou baixar de novo porque eu já tenho. Mas é interessante vocês instalarem aí para ir acompanhando, para ir fazendo junto, para fixar na cabeça, né? Porque é só a prática que vai levar à perfeição. A gente tem que praticar todo dia. Então, só seguir aqui o jeito que instala e vai funcionar perfeitamente aí. Vamos lá. Deixa eu primeiro explicar o que a gente precisa fazer. Primeiramente, a gente precisa ter uma imagem da nossa aplicação. A imagem que a gente vai construir, a gente vai ter que ter um arquivo chamado Dockerfile. No caso aqui, eu vou mostrar que eu tenho aqui, ó, minha API Security. Deixa eu primeiro mostrar essa estrutura de pasta aqui. Aqui eu tenho uma aplicação feita com um horse, que é basicamente a nossa API responsável por security. É nela que a gente vai tentar fazer a autenticação do usuário, enfim. E dentro disso tudo aqui, eu coloquei aqui um arquivo chamado Dockerfile. Dentro dele vai estar isso aqui. Eu vou explicar o que é exatamente isso aqui. Mas a gente criou aqui o Dockerfile. Eu criei aqui, no caso, dentro dessa pasta. Poderia colocar fora dessa pasta, enfim. E no caso, eu vou compilar aqui para Linux. Vou gerar já já o build aqui da nossa aplicação para o Linux, para a gente estar construindo a nossa imagem Docker. A imagem aqui, o que está descrito aqui, nada mais como se fosse uma receitinha de bolo para na hora que o Docker estiver fazendo o build, ele saber o que ele deve fazer. Vou explicar aqui de forma bem rápida o que tem nessa receitinha de bolo aqui. Aqui o primeiro comando, eu digo de quem eu quero copiar essa imagem. Eu posso fazer reaproveitar uma imagem já existente. Então, estou dizendo aqui, ó, quero aproveitar já, né, o from Ubuntu, a imagem do Ubuntu. Para vocês buscarem as imagens que já existem várias imagens prontas, tanto para o Nginx, não precisa estar criando imagem para o Nginx porque já tem. A gente tem aqui do Ubuntu, a gente vai ter de várias outras distribuições do Linux. A gente vai ter aqui já PHP, se você gosta de PHP, gosta de programar em PHP. Você já vai ter imagens do Node também. Então, não precisa você estar recriando essas imagens aqui porque alguém já criou para você essa imagem. Tem do Mongo, tem do MySQL. Então, você não precisa recriar essas imagens. O que a gente vai criar aqui basicamente então é a imagem da nossa aplicação, certo? Então, para a gente começar com a nossa imagem, a construção da nossa imagem aqui, para fazer o build, a gente vai dizer qual a imagem base que ele vai utilizar para fazer essa nova imagem. Então, no caso aqui, eu estou usando o Ubuntu. Estou dizendo aqui que o criador dessa imagem sou eu mesmo. Dentro da imagem aqui, eu vou estar rodando esses comandos aqui no Bash. E em sequência aqui eu vou instalar também o conector do MySQL, a lib, né, do MySQL Client, dentro da nossa imagem, né. Eu também defini aqui como environment variable a porta na qual o nosso container não, desculpa, a nossa aplicação vai estar rodando. Estou copiando aqui da minha máquina, no caso do lado esquerdo representa a minha máquina, eu estou copiando da minha máquina para dentro da imagem aqui, tudo que tiver dentro dessa pasta aqui. No caso, eu estou copiando aqui o binário, né? Vai se chamar security. Eu estou copiando o binário já feito build pelo Delphi. Eu estou copiando para dentro dessa imagem aqui, para dentro dessa pasta ali do sistema do sistema, né? O ponto de partida aqui da nossa imagem
ele vai estar trabalhando nessa folder, né? User SBIN Security. Então, ele vai estar partindo deste ponto aqui quando você iniciar essa imagem aqui, né? Ele vai partir deste ponto. E eu estou expondo dessa imagem aqui, eu estou expondo a porta 9000. Lembra que eu falei que o container roda de forma isolada? Então, a gente precisa fazer uma comunicação. Por exemplo, aqui a gente precisa comunicar com o nosso, com essa imagem aqui da nossa security, né? Como que a gente faz para comunicar no caso da nossa aplicação do Horse? Através de alguma porta, né? A gente expõe ali no protocolo HTTP na porta, neste caso aqui eu estou expondo na porta 9000. Então eu estou expondo aqui a nossa porta 9000. Então a gente tem um ponto de acesso para a nossa imagem aqui, no caso, né? Para o nosso container da nossa aplicação. A gente vai ter um acesso. A gente está expondo essa porta aqui, expose. Caso você tenha dúvida desses comandos aqui, na documentação explica certinho o que cada um vai fazer, também tem outros comandos, não existe só essas opções aqui, tem outras opções além dessas, você pode estar utilizando ali para criar essa receita de bolo aí para futuramente criar o bolo, tá bom? Então, nossa receita é essa. Usando o Ubuntu, com conector da lib do conector do MySQL, que nossa aplicação usa o MySQL, né? E dentro da nossa imagem a gente também tem a nossa aplicação já também. Enfim, a gente tem aqui a nossa receitinha. É como se você estivesse passando para alguém, fala assim, fulano de tal, constrói aí uma nova máquina e coloca aí pra gente aquela aplicação para rodar nessa máquina e habilita lá no firewall, exemplo, tá? Habilita lá no firewall a porta 9000. É como se você estivesse dizendo para aquela pessoa responsável por, por fazer a manutenção dos servidores para criar um novo servidor com essas configurações aqui. É como se fosse isso. Então, primeiramente, agora a gente já tem essa receita pronta, já tem um entendimento que isso aqui é uma receitinha do que o Docker vai fazer. E agora a gente precisa fazer o build dela. Para fazer o build, vamos lá. A gente vai abrir o PowerShell. Deixa eu abrir aqui, ó. Caso tenha dúvida, sempre pesquisa, ó, Docker build. Docker build. Aqui vai ter a documentação de como você vai fazer o build. Ele vai estar explicando passo a passo o que cada flag significa, enfim. Eu vou estar construindo aqui o comando do build. Aqui vai ter todo o que significa cada coisa. Eu não vou entrar muito em detalhe em todos os comandos. Eu vou entrar por enquanto no mais básico. Aí vocês vão se aprofundando aí nos seus estudos aí com relação ao Docker. Se a gente reparar aqui, ó, é exatamente dessa forma que a gente vai rodar o nosso build. Eu vou explicar o que significa aqui, tudo isso aqui. Dentro da pasta, claro que você pode também estar fora, mas para facilitar, dentro da pasta onde está aquele Dockerfile, você vai abrir aqui o PowerShell para trabalhar dentro daquela pasta. Só por questão de facilitar, para você não ter que digitar todo o caminho onde está o Dockerfile. Claro que você não precisa rodar exatamente dentro da pasta, mas na hora que você for falar assim, onde é que está o Dockerfile, vai ter que digitar todo esse caminho aqui, não é legal ficar digitando todo esse caminho. Então, onde está o Dockerfile, vai rodar aqui Docker. O que a gente precisa fazer? Build. A gente já tem a nossa receita lá definida. Agora a gente vai fazer o build dessa imagem, que no caso é como se a gente fosse preparar o bolo. A gente tem a receita do bolo, agora a gente vai preparar. Docker build. Aí a gente vai usar aqui a opção "-t", significa de tag. A gente vai dar um nome para essa nossa imagem.
Aí vocês podem definir aí o nome para que vocês vão trabalhar. No meu caso aqui, eu vou colocar Carlos Modesto, que é no caso o autor, e colocar aqui, ó, mobile. Eu vou colocar aqui só security. Security, tá certo? Security. Tá sim. Essa aqui vai ser o nome da nossa imagem. Carlos Modesto, que no caso sou eu, barra security, que é o nome da aplicação, né? O que ele vai fazer. Então, essa imagem aqui, a gente definiu a tag dela, entre aspas, o nome da nossa imagem. Esse Tzinho ali é de tag. E agora a gente precisa indicar onde está o nosso Dockerfile. Mas lembra que eu te falei, executa aqui na mesma pasta onde está o Dockerfile para facilitar? Se você estiver executando na mesma pasta onde está o Dockerfile, basta botar o ponto. Ele automaticamente já vai procurar por este arquivo com este nome Dockerfile, que é um padrão do Docker. Ele vai automaticamente procurar e vai fazer o build. Lógico que você poderia colocar um outro nome aqui, não precisava ser Dockerfile, mas aqui você teria que informar aqui o nome que está o arquivo ali com a receita do bolo. No caso aqui já está prontinho, posso estar fazendo build já, basta apertar o Enter. Ele começou aqui o processo de build e já deu erro? Não. Deu sim. Ele deu erro ali, ó, ao tentar copiar. Este arquivo ainda não existe. A gente está tentando copiar o arquivo security, só que ele ainda não existe na nossa máquina. Então ele não concluiu o nosso bolo porque ele não conseguiu fazer todas as etapas. Mas o interessante é que cada etapazinha dessa que ele vai fazendo aqui, ele gera ali como se fosse uma subimagem. Lógico que isso tem um outro nome, não é subimagem. São steps ali, as etapas, né? Cada etapa aqui ele gera como se fosse, entre aspas, uma mini imagem para aquilo ali. Então, na hora que eu tentar rodar o build de novo aqui, ele não vai pegar desde aqui, porque isso aqui não houve modificação. Ele vai dar prosseguimento aqui a partir do copy, onde foi o erro que ocorreu. Ele vai tentar fazer o build dessas outras etapas aqui. Então, ele vai gerar tipo um mini build para todas essas etapas aqui. Eu vou te explicar o porquê ele faz isso também, gerar esse mini build aí para essas etapas. Daqui a pouquinho eu vou explicar para vocês por que ele faz isso. Mas primeiramente a gente precisa então fazer o deploy da nossa aplicação. A gente precisa ter o security lá dentro para ele conseguir copiar. Para facilitar a nossa vida, a gente pode estar utilizando aqui. Lembra que eu te falei que muita gente já cria ali imagens prontinhas de várias coisas? E inclusive uma delas é o PA Server. Já consegue estar rodando o PA Server dentro de um container de forma isolada ali da tua aplicação. Então a gente vai ter aqui, ó, o PA Server. Ele ensina aqui como que a gente faz para poder rodar. No caso que eu não vou utilizar esse PA Server, porque eu mesmo fiz um build de um PA Server. Vou abrir aqui a pasta do PA Server. Ó, PA Server. E cadê PA Server? PA Server. Aqui, ó, Docker PA Server. É bom que eu já mostro para vocês exatamente o que eu fiz aqui para ter um PA Server dentro de um container. Basicamente, bem parecido com aquela outra imagem da nossa security, só que tem algumas outras modificações aqui. Estou utilizando aqui o Ubuntu. O autor sou eu. Dentro desse container, eu vou rodar este comando, que é basicamente instalar as dependências ali, os pacotes que são necessários para o PA Server funcionar. Lá na documentação da Embarcadero, quando
você vai instalar o PA Server no Linux, ele pede para você rodar alguns comandos lá para ele baixar algumas dependências, né? No caso, o OpenSSH Server. Não, desculpa, perdão. Deixa eu ver aqui o que ele vai baixar. Ele vai baixar o Zlib, enfim, várias coisas que ele baixa e instala. Então eu basicamente copiei lá o que a documentação dizia que eu tinha que ter de código de dependência dentro da minha máquina e instalei aqui nesse Ubuntu aqui, né? Em sequência, copiei o targz, que é o zip, esse arquivo aqui da minha máquina. Lembrando, tudo que está à esquerda é da minha máquina e tudo que tiver à direita é da imagem, né? Eu estou copiando para dentro dessa imagem esse targz para esta pasta aqui, no caso é a principal ali na current G, né? Rodo o comando aqui de fazer o unzip para descompactar o que tem dentro disso aqui. Digo qual é o ponto de partida dessa nossa imagem. No caso, já é o PA Server rodando aqui sem senha. E estou expondo aqui exatamente a porta que o PA Server trabalha. Basicamente isso, minha receita desse bolo. Então, tenho essa receita desse bolo. Vamos rodar então? Fazer primeiro o build. Opa, abri foi errado aqui. Vamos fazer o build. O docker. Build. -t, que é de tag. A gente vai dar um nome para ela, para essa imagem. Então vai ser Carlos Modesto barra PA Server. Onde é que está o Dockerfile? Está nessa pasta. Então você coloca um ponto. Então, bora ver o que ele vai fazer aqui, ó. Tá fazendo o build. Ele está na etapa 4 de 8. Isso significa que ele está exatamente nesta. Então, 1, 2, 3, 4. Que é no copy. Ele está fazendo justamente o copy. 4 de 8. Ó, 5 de 8. Já a próxima etapa. Que é o run. Que é o descompactar. É isso mesmo? Ah, não, desculpa. É aqui, ó. Ele tá na 2 de 4. É isso? 1, 2, 3, 4. 2, 4. Acho que travou aqui. Ele tá dando o run. É aquele run. Ó, ele tá aqui, ó. Ele tá no STIP 2 de 4, né? Na etapa 2 de 4. Que é rodando o update. Que é esse comando aqui. Ele tá rodando o run. Tá demorando assim porque ele tá baixando todos esses pacotes aqui, essas dependências, para fazer o build da nossa imagem. Então ele tá demorando um pouquinho mesmo. É comum quando ele vai baixar um STIP desse novo, é comum demorar um pouco dependendo do que for que ele estiver fazendo, né? Em sequência eu vou rodar o build de novo para você ver o que ele vai fazer. Ele não vai baixar tudo de novo, ele vai reaproveitar o que já tem pronto. Mesmo a gente alterando só uma linha desse arquivo, ele vai reaproveitar. Vamos supor, troquei aqui para modestos. Na hora que tiver fazendo o build de novo, ele só vai refazer isso aqui. O resto ele reaproveita. Daqui a pouco termina aqui. Deixar terminar aqui. Vou dar um pause aqui para não ficar muito longo o vídeo. Voltando aqui, no caso ele já terminou de fazer o build, já está tudo certinho, acredito eu. Agora a gente precisa criar um container para essa imagem. Para ele criar um container, a gente não precisa criar uma nova receitinha de bolo.
porque o Docker já sabe como o container vai se comportar, né? Porque a própria receita do bolo diz como se comporta. Então basta a gente chamar aqui ó, o Docker Run e o nome aqui da nossa imagem que a gente definiu lá naquela tag lá, que a gente botou nesse caso Carlos Modesto barra PA Server. Só que se a gente reparar aqui, tem alguns outros comandos. Vou ressaltar aqui, se eu não tiver dito, vou ressaltar aqui que o container, todos os containers ali, ele está rodando em uma subrede do Docker, né? Ele está em outra rede. Então, ele tem a sua própria rede lá interna. E a gente precisa pegar a porta desse container que ele está construindo e expor para uma que a gente consiga fazer a leitura no caso dentro do nosso sistema operacional, no caso aqui do Windows mesmo. Eu quero, através do meu computador, estar conseguindo acessar a aplicação que está dentro deste container. Então, a gente lembra que a gente fez o expose daquela porta lá, 64211? Ele tá lá o exposed, só que a gente precisa ainda acessar aqui do Windows, a gente precisa acessar essa porta também. Para isso a gente declara aqui a tagzinha aqui menos P, tracinho P, né? É a porta nossa do lado do nosso computador. Lembrando que a regra sempre é essa: lado esquerdo, nossa máquina, lado direito é a máquina lá do container, né? O container. Então, aqui do nosso lado é a nossa máquina e ali representa o do container. Então, se eu quisesse colocar aqui uma outra porta executando aqui pra gente, como, sei lá, 642.212. Só que lá internamente é a 211. É um mapping, né? Tá fazendo mapping. Esse IT é de interativo. A gente quer executar este container com um modo interativo. A gente pode interagir com ele pelo console. Vou apertar aqui o Enter. Não precisava ter esse "-it", mas já já explicando aqui que a gente pode ter. No caso, a gente vai verificar agora se está rodando aqui na porta 64212. Ó, este aqui é o que o nosso container informou. Esse aqui é o output do nosso container. Ele está falando que está rodando aqui na porta 64211, porque lá internamente ele está rodando realmente nessa porta. Como a gente botou essa "-it", ele está de forma interativa, então a gente consegue se interagir com com o nosso container. No caso aqui do nosso container tem o nosso PA server. Se a gente colocar aqui o i, que mostra o IP, a gente vai ver o IP ali interno da subrede do Docker, não é da nossa rede aqui. Inclusive, se eu tentar acessar esse IP aqui do meu computador, eu não consigo ver nada. Porque isso aqui não é da minha rede, é da rede do Docker. Então, para vocês separarem que ele está realmente rodando ali de forma isolada ali dentro do Docker, enfim. No caso, para a gente ter acesso, a gente vai utilizar essa porta aqui, 64212. Então, se a gente vier aqui no Delphi editar a conexão, deixa eu colocar aqui a 127.0.0.1 na porta 212, né? Final 212. Vou testar a conexão, ó. Deu tudo certinho. Então a gente também tem o PA Server rodando ali dentro de um container Docker. Então, vou salvar. Vou simplesmente só fazer aqui, ó, o build para a gente gerar o nosso binário ali, né? Para a gente construir a nossa outra imagem lá da security. Ó, terminou, é muito rápido mesmo. É só conferir aqui, ó, release.
Deixa eu apagar tudo que não interessa. E deixar só a security, que é o nosso binário. Então, ele fez o build bonitinho e gerou o nosso binário ali sem nenhum erro. Então, a gente pode voltar naquela outra que a gente tinha tentado fazer a imagem e agora tentar de novo gerar a imagem. Agora é para ele passar daquela etapa do copy. Se tudo deu certo lá, ele vai passar da etapa do copy. Ó. Apertei Enter. Lembra que eu te falei que ele não vai refazer tudo? Olha o que houve modificação. Vou deixar fazendo aqui o build. Vou pausar também. Esse aqui vai ser coisa rapidinha, tá? Mas eu vou pausar aqui e em sequência eu volto aí para o vídeo não ficar muito longo. Voltamos aqui. Se a gente reparar aqui agora, gerou bonitinho também a nossa imagem do nosso security. Então, aparentemente, parece que gerou a imagem. Agora, vamos testar? Ver se realmente vai rodar? Lembra que a gente fez o build, agora a gente precisa fazer o docker run. Então, a gente vai fazer o docker run. Colocar aqui o nome da imagem que a gente quer rodar. Que no caso é Carlos Modesto. Barra security. Só que a gente precisa pegar a porta interna dele lá e expor pra gente. A gente pode expor aqui pra gente, sei lá, na 9050, né? Lembrando de novo, esquerdo do nossa máquina, lá direito do container do Docker, né? Então, lembra que a gente colocou lá como 9000? Então, a gente vai ter que colocar aqui 9000. Pra gente utilizar, a gente vai utilizar que normalmente como 950. Então, basta fazer isso aqui, ó. Se a gente quiser modo interativo, a gente bota aqui tracinho e T. Só que pra gente isso não interessa. Porque, no meu caso, eu criei uma aplicação ali no padrão Daemon. A gente não tem interação com ela. Mas eu vou colocar aqui só pra gente ver. Ó, tracinho e T. Opa. Tracinho e T. Pega a porta interna lá e exporta pra gente. Blá 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 blá. Vou apertar o Enter. Se tudo der certo, a gente já vai ter o nosso container da nossa aplicação do Horse rodando aqui pra gente. Como eu falei, não tem interação. Ó, server is running na porta 9000. Mas a gente não tem interação com a nossa security. A gente não consegue interagir porque eu criei um processo daemon. Só que ele, ó, fez bonitinho aqui. Ele tá rodando na porta 9000. Só que a gente tá pegando, fazendo esse mapeamento que a porta 9000 lá interna vai ser nossa 950. Pra gente testar, vou abrir aqui o PowerShell. PowerShell, não, desculpa, o Postman. Vamos agora testar um endpoint. A gente tem lá alguns endpoints. A gente tem aqui o alt login, né? E o /me. Só que para a gente rodar o /me, a gente tem que executar. Espera aí, localhost. Vou colocar aqui 950/me. Provavelmente vai dar erro de token, porque a gente não informou token nenhum. Do send, token not found. Nossa aplicação está respondendo bonitinho dentro do nosso container. Se a gente reparar aqui, esse aqui é do PA Server. Beleza, tá aqui, bonitinho, rodando. Vamos fazer qualquer modificação que seja aqui, ó. Bora criar aqui um /ping. Só
Só para teste, para a gente ver que modificou. Ping não, é ping. A gente modificou a nossa aplicação e ele não vai demorar no build. Ele só vai pegar o que modificou lá e refazer. Então, a gente vai ter aqui um get ping. Vou copiar o cabeçalho do método para facilitar. Então a gente vai ter que ir respondendo para a gente. Pong Docker. Vou fazer aqui, ó, build de novo. Nosso PA Server ainda está em execução, que eu não fechei ele aqui, ó, tá em execução normalmente. Ó, já fez o build da nossa aplicação e a gente vai refazer, ó, deixa eu finalizar isso aqui. A gente vai refazer essa nossa imagem do security de novo. Só que se a gente reparar, agora ele vai muito mais rápido e ele não vai refazer, ele não vai fazer todas as etapas de novo, porque ele cria, como eu falei, ele cria pequenos compilações ali da imagem para agilizar nos processos. Fora que também tem ó, já até fez, ó, foi muito rápido mesmo. Ele já refez a nossa aplicação. Vamos executar ela aqui para ver. Bora chamar o ping e é para responder pong docker. Ó, perfeitamente respondeu pong docker. Então, se você reparar, a gente em questão de segundos a gente compilou a nossa imagem de novo e criou um container dela para executar, né? A gente executou ela. Essa é a diferença. Se a gente tivesse a máquina virtual, até a gente instalar ali tudo de novo, que no caso ele, como se ele tivesse feito tudo de novo, levantou um container novo, colocou aquela imagem e fez o start daquela imagem dentro daquele container, né? Então, isso tudo muito rápido. E a gente modificou uma coisinha, fez o build, ele reaproveitou o que ele já tinha dessas mini compilações e gerou uma nova imagem. Por que ele faz isso? Olha que legal. Se a gente criar aqui uma outra aplicação que não seja security, só que utiliza basicamente essas mesmas etapas aqui, ó, essa mesma receita de bolo, e só mudou aqui o copy, o entry point no caso e o copy, né? Ele só mudou isso aqui, ele vai reaproveitar todo esse mini build da sua outra receita de bolo, ele vai reaproveitar para construir essa outra imagem. Então, ele não vai fazer o build de novo disso aqui, ele não vai fazer mais nada o build disso aqui, ele vai só reaproveitar ali. Essa é uma das vantagens também. Então, se você tem 7 imagens ali e basicamente todas elas têm as mesmas coisas, a primeira vai demorar a fazer o build, se você não tiver esse mini pedaço já na tua máquina, claro. A primeira vez vai demorar um pouquinho fazer o build. Dependendo também da sua aplicação. Não há regra que vai demorar. Eu posso muito bem não ter nada aqui e fazer uma nova imagem bem leve, que não vai ter tanta coisa, que pesa tanto nessa imagem é essas instalações dessas dependências, né? Mas eu posso criar uma imagem ali que vai fazer, que é nova e fazer o build muito rápido, né? Mas assim, a vantagem de você ter várias imagens que, que tem esse mesmo mini build reaproveitado, né? A gente economiza em questão de espaço, enfim, velocidade. São várias vantagens que a gente tem por estar utilizando o Docker aí.
Então, a gente viu aqui funcionando aqui dentro de um container do Docker. A gente viu aqui a nossa aplicação feita com Delphi funcionando perfeitamente. No caso, uma de security utilizando ali a framework Horse. E agora eu vou mostrar aqui para vocês algumas dicas valiosas ali que vai te ajudar bastante na hora de você construir as suas imagens. É um padrão que a gente segue, inclusive utiliza quando a gente programa ali utilizando Node, enfim, outras linguagens de programação. É um padrão que a gente normalmente segue, que é gravar as informações variáveis, né? Vamos supor, porta, essas coisas tudo, e dentro de uma variável de ambiente, né? Environment variable. Então é interessante a gente sempre guardar essas informações dentro do environment variable, porque se mudar, a gente só muda o environment variable aqui da nossa imagem e pronto. Ele vai pegar de novo lá já a nova. No caso, ele nem vai precisar fazer o build da aplicação de novo, enfim. A gente mudou a porta aqui, ele já responde numa porta diferente. Ele está pegando da variável de ambiente. Então, peguem o costume de gravar esses valores no variável de ambiente, não só de porta, mas vamos supor, neste caso aqui, vamos chamar uma rota real, que eu vou mostrar dando um erro aqui de conexão com o banco, porque não está definido conexão ainda, né? Outlogin, método post, body, a gente coloca raw do JSON. Acho que a estrutura é assim, ó, username, password. A estrutura é assim, username, password. Vou dar um send aqui, ó. Ele deu erro de conexão com o banco, ó. O drive name não está definido, não tem nada definido. Por quê? Porque eu costumo também colocar essas informações como variáveis de ambiente. Aqui no caso do database, ó, get environment variable, db drive, host, port, database, user, password. Então, se eu precisar setar de novo esses valores aqui, eu seto na variável de ambiente. Eu não preciso é, eu não preciso, sei lá, vai que tem, porque tem gente que seta de forma fixa no código e isso dificultaria. Então, pega esse costume, grave esses valores sempre no environment variable. Vocês possivelmente não vão ver vantagens, tantas vantagens agora, mas o Docker sozinho ele não é tão interessante ainda. Quando a gente começar a aprender ali a utilizar o Kubernetes, que é para orquestrar todos esses containers, que a gente agora fez manual, de forma manual a gente gerenciou container. Gerenciou não, a gente só fez um build e iniciou um container. A gente nem fez o gerenciamento desses containers. A gente não criou 10 containers aqui ainda, a gente não derrubou o container, a gente não fez nada ainda. A gente fez bem o básico mesmo. Mas como eu estava falando, pega o costume de usar environment variable, porque quando partir para a utilização do Kubernetes para fazer a orquestração de tudo isso, aí sim vocês vão ver a facilidade e a vantagem de estar utilizando aí environment variable. Então, basicamente é isso. A gente pegou a nossa aplicação que já existia aqui de security, colocou ela de forma isolada dentro de um container Docker. Ele ali tem um limite de CPU, de RAM, ele não vai afetar o desempenho ali do restante da minha máquina, né? Então, basicamente isso.
Olhando o manual aqui, vocês vão ver em relação aos outros comandos que tem, para que serve, listar. Eu vou aqui, ó, Docker PS. Docker PS ele lista todos os containers que estão em execução, todos os containers que estão em execução naquele momento. Se a gente reparar aqui, eu tenho aqui um PA server. Ó, tá na mesma porta, mas aqui, lembra que eu te falei que é de forma isolada? Então não houve interferência. Eu poderia ter 10 aplicações ali rodando na mesma porta, não tem problema. Então aqui, a gente tem dois PA servers, é isso? Uma rodando aqui na 64211, essa aqui também rodando na 64211, só que a diferença é que ele está fazendo um mapping para essa porta do meu micro, e a gente tem aqui o nosso Horse também aqui rodando, né? A nossa aplicação feita com Horse, que é responsável pela security. Só que eles estão rodando. E como é que a gente faz então para fechar esses containers? Como é que a gente faz para finalizar os containers? Eu não quero mais esse container em execução. Então a gente pode fazer aqui o Docker RM e o ID do nosso container. Ele vai tentar remover, mas provavelmente vai dar algum erro aí, porque tá em execução de modo interativo. Ele tá de modo interativo aqui. Provavelmente vai dar algum erro. Bora ver. Ó, eu não posso remover um container que está em execução. Só que a gente pode usar a flag "-f para forçar a finalização disso aqui. Ó, agora sim finalizou. Provavelmente a gente finalizou o PA Server. Se a gente abrir aqui então o PowerShell do PA Server, cadê ele? Ele não vai estar mais funcionando. Ó, ele não estava mais funcionando. Eu cheguei no terminal para digitar aí, ele já tinha saído do nosso PA Server. Assim também vale para o pro caso do nosso security. Ele está aqui rodando normalmente, só que se a gente remover ele aqui, passando o ID, a gente não precisa digitar todo o ID. Esse aqui começa com 75 e é o único que começa com 75, a gente pode fazer assim, ó, 75. E automaticamente identifica que é esse container. Mas vamos supor também que, sei lá, você tem trocentos containers aqui para remover. Você pode estar passando assim, como se fosse uma listinha dos containers que você quer remover. Como é que faz para listar todos os containers? Lembra que a gente utilizou aqui o Docker PS? Então, para listar todos os containers, a gente vai Docker PS. Só que desse, desse Docker PS não me interessa todas essas informações, só me interessa o ID. Para listar os IDs, a gente bota o Q, menos Q, tá? Vou rodar aqui sem um remove, só o Docker PS menos Q, para vocês entenderem o que ele vai dar de output aqui pra gente. Ó, ele deu todos os IDs que estão em execução. Então, se a gente fazer o remove de todos esses IDs, forçar o remove de todos esses IDs, também dá certo, ó. Docker, rm, force, todos os IDs. Imagina só ter que fazer um por um, ia ser demorado pra caramba. Então você pode fazer isso aí também. Mas isso aqui vocês vão pegando com prática, com o tempo, com treinamento, lendo a documentação. Aí vocês vão entender todos os comandos que tem aqui, no Docker, que a gente consegue também listar as imagens, images. A gente consegue ver todas as imagens que a gente tem aqui dentro da nossa máquina para a gente instanciar uns containers novos com esses aqui. A gente consegue fazer várias coisas aqui. Tem várias opções aqui, várias coisas.
Então, é isso. Eu tô criando aí uma série pra galera no YouTube sobre Docker com Horse. Ela vai ser uma série mais devagarzinha, não vai ser tão na correria como foi esse vídeo aqui. E 50 minutos não dá para apresentar muita coisa. Tive que apresentar de forma bem rápida sobre o Docker ali e como criar um container da nossa aplicação ali de forma isolada, né? Então eu fiz tudo o mais rápido possível para não ultrapassar o tempo e tentar mostrar também o máximo ali possível que dá para a gente fazer com o Docker, né? Só que eu tô criando essa série no YouTube. Se vocês se interessaram aí, quiserem aprender aí um pouco mais com calma também sobre o Docker ali com aplicações feitas em Delphi, me segue lá no YouTube, tá como Carlos Modesto, meu canal. E é isso. Não se esqueça também de chegar na página da Hashload e deixar aqui o start, a estrelinha aqui pro projeto. E isso aqui já ajuda bastante a gente, tá bom? Basicamente isso, gente. Qualquer dúvida, então vocês podem estar entrando em contato aí que eu vou tentar responder todas as dúvidas da galera. E até mais. E mais uma vez, obrigado, Adriano Santos, aí por essa oportunidade também de estar apresentando um pouquinho do conhecimento, meu conhecimento, e também que você deu a oportunidade para outras pessoas também apresentar para a comunidade essas informações bem valiosas. Então, até mais. Falou e um abração.